Eu sempre digo aqui que o mundo é esquisito. O que vale para os indivíduos não vale para os estados. A sociologia sempre ensinou que o Estado é aquele que tem o poder de usar a violência legítima. Está lá, por exemplo, em Max Weber. Mas será que a violência do Estado é sempre legítima? Vejamos o caso do conflito entre Estados Unidos e Irã. Uma leitura simples do acontecido diz o seguinte: os Estados Unidos, desconfiados de que um certo general Soleimani promoveria ataques contra os americanos, foi lá e com um drone no Iraque assassinou o general. Sim, visou aquele alvo, executou a operação e matou o general. Provas de que ele estava preparando um atentado contra os Estados Unidos? Até agora? Nenhuma? Ou duvidosas? Sabe-se que no passado os Estados Unidos mentiram para atacar o Iraque, dizendo que o Iraque era detentor de armas de destruição em massa que nunca apareceram. Quando alguém mata uma pessoa, é julgado. Acontece uma investigação, um processo, um julgamento e possivelmente uma condenação. Os Estados Unidos, que mataram o general, que assumiram o assassinato, que se gabam do assassinato, os Estados Unidos serão julgados em alguma corte internacional? O bem fundado das suspeitas americanas em existindo será avaliado por alguma corte? Não. Um país se dá o direito de matar sem precisar, de fato, provar as suas razões e, principalmente, sem ser julgado pelo seu ato. Normalmente, esse tipo de ação, dependendo de quem a pratica, é uma ação rotulada de terrorista. O Irã está dizendo isso, que foi um ato terrorista. Mas ato terrorista, repetindo, depende de quem o pratica. Se o Irã tivesse assassinado uma alta autoridade americana pela suspeita de que os Estados Unidos estariam planejando algum tipo de ação contra o Irã, isso seria chamado de terrorismo. Os estados, portanto, têm liberdades que os indivíduos não possuem. Algumas vezes, porém, essas liberdades nos escancaram alguma coisa. Por exemplo, a liberdade que têm os estados de matar quando lhes interessa. E as razões podem não ser nobres. Muitos especialistas garantem que os Estados Unidos mataram Soleimani ou Soleimani porque Trump queria uma razão para distrair a população americana do impeachment, do processo de impeachment que ele está sofrendo. Outros dizem também que se trata de um jogo eleitoral, que ele está se cacifando para a tentativa de reeleição neste ano. Então, um país tem o direito, por ordem de seu presidente, de cometer um assassinato para tornar mais robusta a candidatura à reeleição de um chefe de nação. Tudo isso é muito vil, tudo isso é muito cruel. A vida vale pouco. Soleimani, segundo os Estados Unidos, era um terrorista. Mas terroristas, ainda mais quando tão conhecidos e impostos, tão importantes na estrutura de um país, não deveriam ser o quê? Presos, condenados? Bem, o Irã não deixaria. Neste caso, então, os Estados Unidos se dizem: dado que ele agiria contra nós, nós agimos contra ele, invadindo um país, um terceiro país,
e cometendo um assassinato que pode ser assumido, cantado em prosa e verso e que jamais será julgado. Enfim, comparar países e indivíduos é inútil. Os indivíduos podem pouco, os países, ainda mais os poderosos, podem tudo. Só que a vontade de certos países é também a vontade dos indivíduos que têm o comando. No caso, Donald Trump. Depois do crime cometido, foi necessário que os representantes eleitos nos Estados Unidos aprovassem uma medida para reduzir a fúria mortífera do representante da violência legítima, Donald Trump, aquele que é o homem mais poderoso do mundo. Situação curiosa, complexa. Um Estado pode matar, assumir o seu crime na televisão e viver tranquilamente. Tranquilamente não se sabe, porque o Irã promete retaliar.